preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia. Meus amigos, muito boa noite. Saudações cordiais aqui para você. Hoje é terça-feira, hoje é o dia... Aliás, hoje é segunda-feira, na verdade. Hoje é o dia 8 de setembro de 2025. Nós estamos na Semana da Independência do Brasil e é um prazer muito grande na Semana da Independência do nosso país eu fazer uma aula de jornada para a sua independência. Isso é o que mais importa. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão ao vivo comigo, dizendo o nome aqui. Estou com Fabiana Galdino, José Paulo. Tem um material disponível para vocês, bem legal, de técnicas de estudo. Tá? A Adriel está na área, Iago Araújo está na área também, Tom Rodrigues. Eu vou pedir para vocês compartilharem. Em 1 minuto eu vou pedir essa ajuda para que vocês possam compartilhar essa transmissão para mais pessoas. Nós vamos ter aqui um treinamento online, um workshop online, onde eu vou mostrar para ti como é que você tem que fazer para começar a estudar para um concurso público por meio de técnicas eficientes de estudo que possam fazer com que realmente você vire concursado, tá? Então vou te dar 1 minuto, exatos 59 segundos, para você deixar um like nesse vídeo, para você compartilhar essa transmissão aí com seus amigos, porque isso aumenta potencialmente o algoritmo aqui do YouTube e a entrega dessa live para outras pessoas. É uma live grátis, então aproveite-se dessa super aula gratuita, porque tem muita gente que vai cobrar por tudo que eu falar aqui, tá? Inclusive você vai ver que o gratuito que eu vou entregar é muito melhor do que o último curso de mentoria que você fez. Eu vou te provar isso aí. E de repente você pagou essa mentoria e não saiu do canto, tá? Mas olha, para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu preciso dizer para você que hoje eu fiz um post no meu Instagram mostrando uma série de reprovações que eu tive, né? Coloquei lá um carrossel com várias reprovações. Reprovei na Caixa Econômica Federal, reprovei no TRT da 7ª Região e da 21ª Região, reprovei em concurso de Polícia Militar, tá até aqui, ó, esse post aqui, ó. Acho que todos vocês viram, né? Tem várias reprovações aqui, ó.
Você pode até colocar lá no Lucas Neto Tribo, né? Lucas Neto Tribo, underline Tribo, e você vai conseguir ver esse post, por curiosidade. E nesse post aqui, eu falo o porquê que eu não desisti. Sabe por que eu não desisti? Porque eu não tinha opção. Eu não tinha opção, tá? Toda vida que você pensa em jogar tudo pro alto e você olha para um lado e para o outro e vê que não tem opção, você consegue entender que não dá para jogar nada, que você não tem nada. Quando eu pensei, vou jogar tudo pro alto, eu pensei assim comigo, ao mesmo tempo eu raciocinei, cara, o que é que eu vou jogar se eu não tenho nada? Então, meu filho, se você nasceu pobre, o único ato de rebeldia contra o sistema é você estudar. A única forma de você sair dessa extrema pobreza, mediocridade, dessa extrema guerra que você vem enfrentando com seus pais, com a sua namorada, sei lá, com sua esposa, com a sua família, é estudando, cara. Não tem opção pra ti. Eu tô aqui para te ajudar a estudar. Você vai passar num concurso público, sim, mas para isso você tem que organizar a sua rotina. Querer virar concursado, todo mundo quer. Inclusive eu, tempos atrás, quando eu queria virar concursado, eu só queria, mas eu não tinha as estratégias corretas para isso. É por isso que eu colei nas pessoas certas, é por isso que eu li os livros corretos, é por isso que eu aprendi técnicas eficientes de estudo que me fizeram, aí sim, numa velocidade muito maior, passar não só em um, mas em vários concursos federais. E é esse que vos fala que está aqui para te ajudar, tá? Eu tenho mais de 500 mil de inscritos no meu canal, na minha página do Instagram, mais de 200 mil pessoas no meu canal do YouTube, mais de 200 mil pessoas no meu canal do TikTok. Ao todo são mais de 1 milhão de pessoas que são ajudadas por mim, especialmente em 2 caminhos, passar em concurso público e depois de passar, investir o dinheiro de forma inteligente. Só que eu sei que você nem investir consegue se você não passar logo em algo. Então qual é o meu papel aqui hoje? Meu papel não é só ficar me apresentando e falando dos louros que eu tive ao longo da vida, passando em vários concursos. O meu papel é mostrar para ti os vários concursos públicos que virão em 2025 e em 2026. Tem concurso federal, estadual, municipal. São mais de 15 mil vagas dispostas em vários concursos públicos no Brasil e você pode, se você tiver estratégia de estudo, passar em um desses concursos. Primeiro grande parte dessa live vai ser para eu te mostrar que concursos são esses. Fazer você abrir a mente para esses concursos. Aí, numa segunda parte, eu vou te mostrar os estágios que, de repente, um concurseiro se encontra e como ele faz para sair do estágio 0 até o estágio avançado por meio de técnicas eficientes de estudo. E na terceira parte dessa live, desse treinamento online, eu tenho uma surpresa se você quiser caminhar comigo e com a tribo. Eu vou te dar a oportunidade de você se tornar um assinante premium e ter acesso a tudo, que é curso preparatório para estudar para qualquer concurso e acesso às minhas mentorias, que semanalmente poderão por você ser acompanhado, onde eu vou poder reger a forma como você estuda para o seu concurso. Tá combinado assim? Então os abraços foram dados, vou dar só mais uma sequencial de abraços. Capitão Nascimento está na área, Ilane está na área, José Carlos está na área, tá? De São Bento, na Paraíba. Wanda Esteva está na área também, lá de Manaus, abraço para Manaus. O Jonas de Cajazeiras também está aqui conosco. O Jonas de Floriano, tem o Jonas de Cajazeira e tem o Jonas Brito, que é do Piauí, de Floriano. Também está aqui o Davi Souza, o Cícero Jonatas, está aqui o Jonas Vieira, está aqui o Jonathan Afonso, que é da capital da Paraíba, que é João Pessoa. Enfim, galera, eu tô com todos vocês aqui, eu só peço pela última vez que você compartilhe essa transmissão com mais gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou cortar aqui para a tela 1, para que você possa ver as oportunidades de concursos públicos que virão em 2025. É claro que eu não vou me ater a falar individualmente de cada um deles, eu vou falar de forma genérica, só para provar que eu não estou de brincadeira, que entre 2025 e 2026 terão essas diversas vagas em concursos públicos. Como você pode ver aqui, ó, todos esses que estão na primeira coluna de esquerda são concursos de polícia militar. Eles virão em 2025 para 2026. Serão 1.000 vagas para a Polícia Militar do Piauí, serão 5.000 vagas para a Polícia Militar da Bahia, 1.200 vagas para a PM Maranhão, 1.060 vagas para a PM Alagoas, 2.200 vagas para a PM do Espírito Santo, serão 2.500 vagas para a PM de Minas Gerais, 180 vagas para a PM de Goiás e 2.000 vagas para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aí vem todos esses concursos aqui de Polícia Civil, ó. Vem PC Piauí, que já está super autorizada, a banca já está definida, a gente sabe que o edital sai a qualquer momento, com 400 vagas. Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Tocantins, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e de Santa Catarina. Só de Corpo de Bombeiros Militar nós teremos as 130 vagas que estão abertas agora para oficial do CBM Ceará,
tá? Esse concurso já está com o edital publicado, a banca já está definida, você está acompanhando isso aí claramente, né? Tem CBM Piauí com 40 vagas, CBM Maranhão com 500 vagas, tem um concurso aí para CBM Roraima com 220 vagas e do Espírito Santo com 6 vagas. Em concursos de polícia penal, muitos desses vão ser nível médio e outros superiores, tá, pessoal? Lembrando que superior basta um tecnólogo, se tiver um tecnólogo aí, na maioria desses concursos você consegue sim tomar posse como servidor público. Um tecnólogozinho de 1 ano e meio aí, feito pelas coxas mesmo, consegue resolver a tua vida, então não se preocupa com isso. Para as polícias penais, vem PPPB com 1000 vagas, esse concurso, pessoal, tá na iminência mesmo, concurso que vai sair, um grande concurso, diga-se passagem. PPRN com 200 vagas, no Tocantins vai ter concurso também de PP, Polícia Penal. Nas Alagoas vai ter 350 vagas para PP Alagoas, 600 vagas para a Polícia Penal do Espírito Santo, São Paulo com 1.100 vagas na Polícia Penal e Minas Gerais com 1.178 vagas. Em guardas municipais tem vários concursos também pelo Brasil, incluindo Aquiraz no Ceará, Maranguape, Petrolina no Pernambuco, Natal no Rio Grande do Norte, São Paulo com 2.000 vagas e Belém do Pará, um concurso para a GCM de 400 vagas. Olha o tanto de concurso que tem para a área administrativa. Para quem achou que eu ia falar só de concurso policial, não. Eu estou falando também de concursos para a área administrativa. Até esse workshop que eu vou fazer aqui hoje, Independência ou Morte, na Semana da Independência do Brasil para marcar sua independência, vai tratar sobre técnicas de estudo, então vai englobar tudo que é concurso público vindouro, tá? Seja para a área policial ou não. Tem Detran em Roraima, Rondônia, né? Tem também no Distrito Federal, tem Detran do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Espírito Santo e de Alagoas. Nem se tratando de concursos de Tribunal de Justiça, eu mesmo já passei em concursos de TRT, né? Que é concurso de tribunal, concursos que pagam muito bem. Nós temos o TJ Ceará, TJPB, TJ Alagoas, TJ Goiás, TJ de Minas Gerais. Também tem concursos para MP, tá? Você que quer o MP, tem Ministério Público de Sergipe, tem Ministério Público do Tocantins, Ministério Público do Maranhão, de São Paulo e de Alagoas. Vem concurso também para as PGEs, galera, ó. Muito concurso de PGE. PGE do Rio de Janeiro com 3 vagas, do Acre, do Rio Grande do Norte, de Roraima. TCE também na área. Banco do Brasil vem concurso aí, cara. Banco do Brasil para quem quer carreira bancária. Cefaz, olha o tanto de concurso para secretarias da Fazenda, até concurso de Assembleia Legislativa tem, e a possibilidade de até o final de 2026, e você sabe que é logo ali, termos 511 vagas para a área administrativa e a área operacional da Polícia Rodoviária Federal. Deu para perceber que o ano está recheado de concurso, né? Para quem acha que não ia ter concurso, eu acredito que isso aí foi um cala-de-boca. Só que não adianta de absolutamente nada eu mostrar para você que vai ter uma legião de concursos se você não souber como é que você faz para cair de fé e fato nos estudos eficientes para esses concursos. Lembra da minha história? Eu mesmo fui um que fui reprovado em vários concursos, mas enquanto eu não aprendi de fé e fato as estratégias que me fizeram ser aprovado em concurso, eu não consegui subir o nível. Então, para subir o nível, você tem que entender que existem estágios que qualquer concurseiro se encontra. E eu quero que você, a partir de agora, faça um juízo de mérito próprio, para identificar em qual estágio você se encontra. Eu quero ser muito prático, porque chega de aulas redundantes que não ensinam nada para as pessoas. As minhas aulas trazem conhecimento e aplicabilidade imediata. Então, eu já vou começar a te fazer um exercício. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta agora, de onde você estiver, e anote o perfil de cada estágio como concurseiro, para você identificar que estágio você está. Existe um estágio que é o estágio inicial na vida de qualquer concurseiro, que é o estágio 0. O cara que está no estágio 0 é aquele que não estuda faz muito tempo. É um cara que, sabe, ele tem dificuldade para saber de disciplinas como português, informática. O cara não tem muito estudo. É um cara que está começando do zero. Eu costumo dizer que o cara que está no estágio 0, ele está lá sem saber o porquê que ele tem que fazer concurso público, mas entendendo que essa é a solução para a vida dele. Mas ele nunca quis estudar no ensino médio. O cara que está no estágio 0 já terminou o ensino médio há muito tempo. O cara já tem até uma certa idade. Ele está avançado no tempo. E ele não conseguiu mais se ver. Só que agora ele está caindo na real de que ele precisa acordar, porque o tempo está passando. Ele está vendo que o local onde ele trabalha não vai conseguir dar eficientemente carreira para ele. Ele está vendo que ele está desempregado, ou então ele está vendo que o tempo está passando e ele está ficando para trás em relação às outras pessoas. Ele precisa agora compreender isso. Então, quem está no estágio 0 tem que entender uma coisa, e isso é importante. Você tem que entender que dificuldade é diferente de adaptação. Você pode ter dificuldade em determinadas disciplinas, mas você pode se adaptar a um novo conjunto, que eu vou te apresentar agora.
O cara que está no estágio 0, ele é 0 mesmo, 0 à esquerda, e não tem problema nenhum em assumir isso, tá? E aí você pode estar em outro estágio, que é o estágio baby. Presta atenção nisso porque não é brincadeira. O estágio baby é porque o cara está se arrastando, ele é bebê ainda na preparação. O cara que está no estágio baby, você tem ideia, ele pode até não ser 0, mas ele de repente terminou agora o ensino médio. Só que ele estuda há um tempo, mas não muda nada na vida dele. É o cara até que estuda para o concurso público, mas nunca passa. É o cara que estuda, mas na hora de fazer questão parece que ele não sai do canto. O cara que está no estágio baby, ele não tem organização. Ah, ele vem daquele cúmulo mais idiota do sistema tradicional de ensino do Brasil, que mostra que o mais importante é nota. Então é um cara que está no ensino médio, a menina que está no ensino médio, e que a preocupação que ela tinha era tirar nota boa, para poder passar por média. E muitas vezes ela pescava lá na véspera da prova, muitas vezes ela no dia da prova, melhor dizendo, ou então ela estudava só na véspera da prova, e aí ela se vê diante da necessidade de estudar para várias disciplinas em um concurso público, tendo que organizar uma rotina, e ela não tem nada de organização. Estágio baby é para as pessoas que precisam de estratégias diferentes. Estágio baby estão pessoas que só estudam o que gostam. A pessoa não estuda mais o que precisa, o que tem mais dificuldade. Só estuda o que gosta. Então qual é a diferença do cara que está no estágio 0 para o baby? O baby está um pouquinho melhor, digamos assim. Porque o baby é alguém que não tem organização, mas pelo menos acabou de contemplar, de terminar o ensino médio. Acabou de terminar o ensino médio, de repente, pelo menos alguns assuntos, algumas disciplinas podem estar vivas na mente dele, mas não tem organização, cara. Não tem organização. Até já fez concurso, vou colocar aqui, porque o 0 nunca nem fez concurso, tá? Estágio 0 nunca nem fez concurso. Aqui a pessoa até já fez concurso público, mas não passa. Já fez concurso público, aí estuda 2, 3 horas, vê aulão o tempo inteiro, aí foca mais no que mais gosta. Quando você começa a focar mais no que você mais gosta, você não é profissional, tá? Eu já quero te dizer isso. Então, o que é que eu preciso te dizer hoje? E se você está no estágio 0 ou no estágio baby, dificilmente, é quase que impossível, você consiga passar num concurso até de prefeitura. Com todo respeito aos concursos de prefeitura. Dificilmente você vai conseguir se dar bem no mundo dos concursos públicos se você está atolado nesses 2 estágios. Mas o que é que eu tenho para te dizer aqui? Eu não quero só que você detecte em qual estágio você se encontra. O que eu quero é que você suba o nível. Que você, o mais rápido possível, tome medidas administrativas pertinentes para sair desse estágio para esse ou então desse para o próximo estágio que eu vou falar. E o próximo estágio que eu vou falar é um estágio que é meio de ponta, né? Para o estágio avançado. É o estágio intermediário. Porque o cara que está no estágio intermediário, pelo menos ele tem uma condição, ele já começou a se organizar, tá? O cara que está no estágio intermediário, pelo menos ele começou a se organizar. E o que é começar a se organizar para os concursos públicos que virão? É você definir algumas coisas importantes, tá? O problema do cara que está no estágio intermediário é que ele acha que sabe, tá? Ele acha que sabe. E ele bate na trave porque ele começou a se organizar. Só que ele precisa profissionalizar mais as rotinas dele. Por exemplo, ele até lê PDFs, mas não sabe fazer resumo. Ou então ele perde muito tempo com resumo. Ou então ele tem uma estratégia de estudo, mas ele não consegue fazer tantas questões. Então como é que eu faço para sair desse estágio intermediário e começar a ir para o estágio avançado, que é quando de fé e fato eu vou me encontrar com a aprovação em concurso público? Pronto, aqui entra de fé e fato o nosso workshop. É aqui onde se inicia de fé e fato o nosso treinamento online. Se eu comecei a me organizar, Lucas, comecei a me organizar com o quê? Primeiro, com cronograma de estudo. Anota isso aqui que é muito importante. Você precisa ter um cronograma de estudo. E cronograma de estudo só se faz com três palavrinhas só. Aqui, ó, PRD. Você precisa entender isso. Por que eu criei essa técnica de estudo por meio de cronograma, que é quando você faz o PRD? Porque de nada adianta você fazer um cronograma de estudo em que você coloca 2 disciplinas por dia e resolve questões, mas você não obedece uma sequência para estudar. Ou então que você privilegia o mesmo tempo de uma disciplina em relação à outra. O que é que faz hoje a maioria das pessoas que querem estudar? Essas pessoas começam um cronograma, às vezes nem cumprem o cronograma. Sabe por que muitas vezes não cumprem o cronograma? Porque atrasam matérias. E por atrasar a matéria, a pessoa diz e acha que não dá conta. Vamos lá. Vamos imaginar que você decidiu que vai estudar para o próximo concurso da Polícia Militar do seu estado, ou então para o próximo concurso do Banco do Brasil.
Você definiu um cronograma. Olha que isso não acontece com você. Você colocou segunda, terça, quarta, quinta para estudar, sexta-feira, né? Segunda a sexta para estudar. E você colocou que estudar 2 disciplinas por dia, certo? 2 disciplinas por dia. Vamos botar que segunda-feira você vai estudar matemática, certo? E vai estudar mais português na segunda-feira. Na terça-feira você vai estudar, sei lá, direito penal, mais direito administrativo. E aí vai, tá? E aí vai. Eu vou te ensinar a montar um cronograma hoje eficiente. O que acontece? Quando você deixa para estudar por último a disciplina que tem mais peso, recorrência e dificuldade, e aí eu te ensino, dentro de cada um dos cursos, a gente tem uma tabela de PRD, que é onde mostra o peso de cada disciplina, a recorrência de cada assunto e o nível de dificuldade que você tem. Tá? Quando você não analisa isso, você corre grandes riscos. Olha aqui, ó, olha esse plano de estudo. Só pensa comigo. Por favor, não sai daqui, pessoal. Tá só começando a mentoria. Se você coloca segunda-feira para estudar português, matemática primeiro e português segundo, mas você é um 0 à esquerda em português, a chance de você conseguir dar conta de matemática e não dar conta de português já existe. Porque quando você deixa para estudar por último a disciplina que você tem mais dificuldade, há uma possibilidade de você estar muito cansado e não conseguir dar conta dela. Aí o que é que acontece? Muitas vezes, quando você não consegue estudar a disciplina que você tem mais dificuldade, você leva essa disciplina para estudar no outro dia. E o que é que acontece quando eu levo uma disciplina que é pesada para mim para estudar no outro dia? Acontece de eu não conseguir dar conta, porque no outro dia tem novas 2 disciplinas. E acaba que faz uma bola de neve de atraso de disciplina. E essa bola de neve de atraso de disciplina é o que faz com que você ache que não dá conta de estudar para concurso. Tudo porque você não tem um cronograma bem definido. E aí eu vou te ensinar a montar esse cronograma 0800 hoje aqui. 0800, você não vai pagar nada para fazer isso, para analisar isso. Eu quero te ajudar. Perceba, se você tem matemática e português para estudar na segunda, cara, e você percebeu que matemática é a disciplina mais pesada para você, então ela não tem que vir primeiro. Aliás, ela tem que vir primeiro. Ela não tem que vir segundo. Mas se português foi a disciplina mais pesada para você, ela deveria vir primeiro. Então qual é a grande regra? Forma básica. Aplique o PRD. Eu sei que cada concurso vai ter uma estrutura diferente para saber qual é a disciplina que vem primeiro e que vem segundo. Só pensa comigo. Cada concurso vai ter suas particularidades. É por isso que dentro de cada curso, aqui da tribo, a gente faz uma tabela de PRD para te dizer qual é o peso da disciplina e a recorrência de cada assunto. Mas, nesse meu exemplo, só quero que você olhe para cá para o exemplo. Se português fosse uma matéria mais complexa, deveria vir primeiro e deveria vir mais tempo para essa disciplina. O teu problema, e lembra que eu falei? O que é que pega na vida de um cara que vai morrer intermediário? Porque ele acha que sabe, ele faz PRD, mas ele só bate na trave. E o que é que pega na vida de um cara que é baby? Ele só estuda o que gosta. Enquanto você ficar só estudando o que gosta, você não vai avançar, meu brother. Vai por mim, eu tenho 17 anos fazendo a mesma coisa. Ensinando pessoas a passar nos concursos mais concorridos do Brasil. Eu não nasci ontem. Sou o professor mais seguido da internet no Norte e Nordeste do Brasil todo. A tribo é a mais seguida de todas as páginas sociais, quem mais aprova. A gente sabe disso. Por quê? Porque na prática a gente vê que a galera tem focado no que mais gosta. É por isso que a primeira disciplina do dia... Por que a primeira disciplina do dia? Porque os níveis de acetilcolina no teu cérebro estarão mais altos. Química cerebral. Existem os níveis de adenosina e acetilcolina. A acetilcolina é aquela responsável pela disposição. A adenosina é aquela responsável pela preguiça. Se você se sente preguiçoso, é porque você está cansado muitas vezes. E quando você está cansado, você tem que descansar. Muitos de vocês trabalham e estudam, cara. Nessa rotina, você precisa de uma estratégia diferenciada. É muito fácil, se fosse sempre assim, todo mundo com dia livre. Mas muitos de vocês que estão aqui vendo essa mentoria, essa live, esse masterclass comigo, sabem que o tempo de vocês é muito corrido, cara. Às vezes você só tem 2 horas para estudar. Aí você, com essas 2 horas para estudar, ainda está estudando errado. Pelo amor de Deus, busca ajuda. O Albert Einstein, ele dizia que é insano, escuta, é insano querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre. Se você repete as mesmas ações burras e acha que isso é normal, desculpa, você está levando sua vida para o espaço. Em tudo que você faz na vida. Vale para casamento e vale para tua preparação para um concurso, cara. Eu tô falando concurso público, você vai virar concursado. Vai ter estabilidade num país que eu vou te contar. Estabilidade vale ouro. Então fica comigo até o final para entender. Se tu tá colocando a disciplina mais fácil primeiro, tá errado, porque o teu nível de disposição é na primeira disciplina, isso é cientificamente provado.
Se tu tá colocando o mesmo tempo, por exemplo, no exemplo que eu falei da pessoa que tem 2 horas para estudar, tá estudando 1 hora para cada disciplina. Quem te ensinou assim, te ensinou errado. Não tem que colocar o mesmo tempo de estudo para ambas as disciplinas. Coloca mais tempo porque você tem mais dificuldade. É por isso que você tem que entender de cronograma. Sem um cronograma você não evolui. Faz sentido isso, sim ou não? Por favor, me ajuda, faz sentido ou não? E esse cronograma ele tem que ser embasado no peso da disciplina, ele tem que ser apreciado o peso da disciplina, a recorrência de cada assunto, ou seja, a possibilidade de chances que existe de cada assunto ser contemplado no edital, e o nível de dificuldade que o camarada tem. Vou repetir: peso, recorrência e disciplina. E dificuldade, melhor dizendo. De novo, peso, recorrência dos assuntos, ou seja, e a recorrência, pessoal, vai depender do concurso. Porque cada concurso tem uma banca. Se você não ficou sabendo, está começando agora a estudar para concurso, entenda. Um concurso público tem que ter uma banca organizadora, que é quem elabora as questões. E cada banca organizadora possui um perfil. E esse perfil diferencia de uma banca para outra. Então, posso estar falando, por exemplo, de 1 a 3, se eu for dar nota, que o nível de recorrência de um assunto de português para uma banca é 1, mas para outra banca aquele mesmo assunto é 3. Por exemplo, crase. Se eu pegar provas da SESGRAN Rio, crase tem recorrência 1. Mas se eu pegar provas da Fundação Carlos Chagas, que é outra banca, crase tem recorrência 3. Então eu não consigo hoje te dar recorrência de todas as bancas, mas eu consigo te mostrar como é que você faz. Dentro da nossa estrutura, que eu vou já te dizer como é que você tem acesso, você pode ter para cada um dos concursos a recorrência de todos os assuntos previstos no edital lá colocado por nossa equipe. Presta atenção numa coisa. Você precisa de um cronograma. Quais as 2 grandes máximas desse cronograma? 2 disciplinas por dia mais questões, sendo que os tempos têm que ser diferentes. Se eu tenho 3 horas para estudar por dia, eu não vou fazer 1h30 para cada. Eu posso fazer 2 horas para a disciplina com mais peso, recorrência e dificuldade, e 1 hora para a disciplina com menos peso, recorrência e dificuldade. Ponto. Se você faz e monta isso de segunda a sexta, no sábado você só faz uma revisão geral de tudo que você estudou e no domingo faz simulado. Eu vou te ensinar isso hoje, tenha calma. Eu só preciso te dizer que o que está avacalhando a sua preparação é a falta de um cronograma, de um agendamento de atividades que você tem que fazer para o concurso que você quer. Primeiro grande ponto é você focar num concurso. Eu falei de vários concursos que virão aí, Polícia Rodoviária Federal, tem concurso de Polícia Militar, concurso de Banco do Brasil, escolhe um, cara. INSS também tá para vir aí em 2026, escolhe um, cara. Tem alguns que são de nível médio, outros que são de nível superior, mas eu já disse que é muito simples pegar o nível superior, porque muitos desses aceitam até um tecnólogozinho aí que você faz de merda. Eu digo até tecnólogozinho de merda, porque é bem tranquilo fazer um tecnólogo. O grande passo aqui é você entender, cara, eu tô eternamente vivendo nesse estágio baby ou nesse estágio zero. Eu preciso sair daqui. Eu preciso estar no estágio avançado. E quem é que está no estágio avançado? É quem está pronto. É quem faz simulado. É quem tem o equilíbrio emocional. O que é que um cara que está no estágio baby, ele precisa fazer? Existem 2 hacks aqui para você abandonar o estágio baby e partir para o intermediário ou para avançado. O primeiro é você compreender que existem conteúdos que você tem que ser generalista e outros conteúdos que você tem que ser profundista. É simples. Nunca você vai ver um camarada mudar de fase se ele não entender esse jogo. Existem assuntos do conteúdo programático do edital que a banca cobra mais. Então, se cobra mais, você estuda mais. Ponto. É isso. E quem é que tem que detectar isso? Nós. É papel nosso, como professor de curso preparatório, detectar isso para você. Mas é papel seu também detectar isso. E como é que eu detecto isso? Resolvendo questões de concursos anteriores dessa banca. Então, você quer habilitar mais a sua caminhada como concurseiro profissional? Resolva muitas questões da banca. Só que a banca, às vezes, não tem tantas questões. Aí você abre uma comporta para estudar por bancas análogas àquela. São bancas análogas àquela, são bancas parecidas com aquela. Que tem o mesmo perfil, a mesma estrutura daquela.
Existem bancas muito, mas muito parecidas com a FGV, por exemplo. Existem bancas muito parecidas com a CESP. Eu estou falando de algumas bancas que organizam concurso. Enquanto você não compreender que você precisa focar com profundidade no que você tem que ser profundo e ser genérico não tem que ser genérico, você vai estudar errado. É por isso que eu criei e repito a estrutura de PRD, que é quando você analisa o peso da disciplina, de novo, a recorrência de cada assunto e analisa o nível de dificuldade que você tem. Então, como é que você faz para melhorar? Estude com generalidade aquilo que tem que ser generalista, que você tem que ser generalista, e estude com profundidade aquilo que você tem que ser profundista. Beleza? Isso importa muito para você. Vem comigo aqui. Você tem que entender o seguinte. Isso aqui é uma das maiores frases que eu já falei no mundo dos concursos. Quem estuda não passa. Digita todo mundo aí. É doido, né, que eu tô falando agora. Quem estuda não passa. Como assim, Lucas? Quem estuda não passa. Essa é a verdade. Se você estuda, você não passa. Agora, se você aprende, você passa. Aí eu não tô aqui para fazer você estudar. Porque estudar por estudar, eu já vi muita gente fazer. Eu vi gente que estudava assim 10 horas por noite e por dia, estudou 2, 3, 4 meses e jurou que ia passar e pá, foi reprovado. E eu vi gente estudando 1h30 todos os dias e que passou no mesmo concurso. Então eu aprendi que quem estuda não passa, mas quem aprende passa. Então você não está aqui para estudar necessariamente, você está aqui para aprender. Eu preciso fazer você aprender. Então segura o que eu vou te dizer agora. Existem alguns estágios necessários que você muitas vezes precisa passar para subir os níveis. Então vamos cá. Se você quer sair do estágio 0 ou baby, migrar para o intermediário e se tornar um cara avançado, você precisa entender que você vai precisar ser um pouco espectador. Quem é espectador? Espectador é quem assiste. O cara que está no nível espectador, ele está fazendo base. Espectador faz base. É o cara que está vendo vídeo aula para entender melhor a matéria. Ele lê capítulos dos PDFs para compreender melhor. Se você está no estágio 0 e baby e está querendo sair deles para migrar para o intermediário, isso é importantíssimo demais. Eu estou falando aqui, por exemplo, com gente que vai começar do zero a estudar. Então, cara, quando você começa do zero, é muito importante você fazer muito bem feito esse café com leite da fase espectador. Na fase espectador, existem 2 mecanismos que precisam ser acionados. Você vai ler bem e vai ver bem. Então, assistir videoaula, ler os PDFs que estão na videoaula, são imprescindíveis, são atividades imprescindíveis. O movimento é um movimento obrigatório da sua parte, certo? Obrigatório. Ó, é tipo esse movimento que está aqui, ó. PDF do lado direito, videoaula com o professor no quadro do lado esquerdo. Isso aí é essencial para você fazer base. Tem gente que está começando agora e que precisa mais do que nunca fazer base. Então, por que eu vejo videoaula? Para eu entender melhor a matéria. Para eu compreender melhor a matéria. Para eu abrir mais a minha mente acerca dos assuntos que estão sendo vistos. Porque se eu não abrir a minha mente acerca desses assuntos, eu não vou conseguir melhorar o meu nível de estudo. Simples assim. Só melhora o nível de estudo quando eu leio mais os PDFs, quando eu vejo melhor as videoaulas. Isso faz sentido? O problema é que tem muita gente que fica para sempre nessa fase espectador. E esse é o perigo. Fazer você ficar eternamente só na fase espectador. Porque você precisa ir para uma outra fase. Que é a fase de leitor. Agora você vai se tornar mais profissional ainda. Não sai daqui não, cara. Você vai ser um leitor. Então assim, sou espectador, eu estou lendo sempre ao lado do PDF. Legal. Mas por que eu não leio melhor? O cara que é leitor, ele vai focar na teoria. Então ele vai ver bem a teoria, vai fazer a base dele. Você vai estudar para uma PRF só resolvendo questão do zero, pode até passar, mas pode demorar. Se você tem tempo para estudar, faz tua base.
Faz tua base, melhora a tua base, aprimora a tua base, estrutura melhor a tua base. Base de estudo é algo primordial para quem vai prestar grandes concursos. Então, quando você chega na fase de leitor, você vai caprichar na teoria. E aí você está entendendo uma coisa, preciso dizer isso. E quero que você digite para você participar desse workshop. Coloca aí, ler não é estudar. Sinto muito te dizer isso. Ler não é estudar. Como assim, Lucas? Você disse que primeiro quem estuda não passa, quem aprende é que passa. Entendi. Mas agora você está dizendo que ler não é estudar? Eu sinto muito te dizer isso, mas é verdade. Ler não é estudar. Tem gente que finge que está estudando, lendo, mas não entendeu nada. Quem aqui, diga aqui para mim, quem aqui já ficou lendo, leu, quando foi fazer questão, errou, foi tudo. Você fingiu que estava estudando. Ler não é estudar, não. Desculpa, ler não é estudar, não. De que adianta você ficar lendo e não resolver questão e não acertar a questão? Então, se ler não é estudar, o que é estudar? Eu vou dizer para você. Estudar é você adotar uma técnica eficiente de leitura, que eu vou te ensinar agora. Por exemplo, é a técnica do levei, ré. Levei, ré. Olha que legal, pessoal. Técnica do levei, ré. Você vai ler o parágrafo, que você estiver estudando, vai ler esse parágrafo. Você vai, a partir daí, entender o que você leu, tá? Você vai entender o que você leu. Não, esse LE aqui, ó, já é de ler o parágrafo. Esse LE já é de ler o parágrafo, beleza? Então, esse LE é de ler o parágrafo. Esse V é de visualizar. Olha que legal, pessoal, não sai daí não. Visualizar é você imaginar uma imagem, criar uma imagem para tudo que você leu. Você vai materializar. Digita aqui para mim, materializar. Estou vendo todos vocês. Fernando, estou vendo na tela lá, Denilson. Aqui o estúdio é grande. Leandro, José Carlos, Lucas Diógenes. Legal? Estou vendo todos vocês. Você vai visualizar. Então assim, você lê o parágrafo, você vai visualizar, imaginar uma cena daquilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Eu estou dizendo que um policial militar deferiu 4 tiros contra um camarada que estava tentando roubar um outro numa avenida movimentada. Eu quero que você imagine o cara com a farda. E quando você visualizar, você vai visualizar imaginando pessoas que você conhece, ou situações que você já viu, ou locais que você já viu. Materialize com elementos que fazem parte do seu dia a dia. Isso aqui é uma excepcional forma de leitura. Inclusive, existe um livro chamado Atleta Cerebral ou Atleta Mental, tem as duas versões, que fala justamente o que eu estou falando aqui. Então eu não tirei isso do meu sovaco, não. Foi de estudo e conhecimento. Não à toa, eu fui aprovado em vários concursos e melhor, ajudei diversas pessoas no Brasil a passar em concurso, porque aprenderam a estudar. Visualize imaginando uma matéria, uma cena palpável ou que você já presenciou fisicamente. Consequentemente, você vai entender melhor a matéria. Isso te faz entender melhor a matéria. E aí você vai internalizar. O que é internalizar? Existe uma técnica de internalização. É fazer com que a informação passe a estar no seu córtex entorrinal. Córtex entorrinal é o responsável por fixação de informações, que é quando você de fé e fato aprendeu alguma coisa. Existe um exercício que é quando você olha para o canto superior direito. É como se, levanta todo mundo o dedo aí da sua casa. A tua mãe vai achar que você está ficando doido, mas não está não. Quando você dá essa olhadinha para o canto superior direito por 2 segundos, toda vida que você estiver lendo, você vai fazer esse exercício. Principalmente as pessoas que têm muita distração na hora de ler. Comenta se você é muito distraído na hora de ler. Você tem TDAH, ou então você tem alguma síndrome de atenção, e você sofre porque você está de repente lendo e de repente, do nada, se pega imaginando o que aconteceu ontem e de repente você não tem concentração no aqui, no agora. E isso te atrapalha muito. Se você tem sofrido com isso, eu preciso te ensinar a técnica da internalização, que é quando você olha para o canto superior direito, conta uns 2, 3 segundos, e isso ajuda você
a fixar no córtex entorrinal a informação que você acabou de estudar. Então, levei ré. Esse R é de repetir o processo, se necessário for, e escrever. Esse aqui é de ouro, viu? Escrever uma frase, tá? Escrever uma frase que resuma aquilo. Pessoal, 75% do processo de aprendizado do indivíduo se dá escrevendo. Vocês precisam escrever uma frase que resuma o grupo de parágrafos que você leu. Eu quero fazer você passar em concurso público, mas para isso você tem que seguir a cartilha 1+1 que eu estou te passando. Não adianta só querer, lembra? Você tem que fazer e fazer bem feito de forma exatamente a entregar o resultado para você. Eu estou te pedindo, por favor, não pule essa daqui do ler o parágrafo, de visualizar, de internalizar e pelo menos de escrever uma frase curta que resuma o que você entendeu. Lucas, me dê um exemplo na prática. Você está vendo aqui essas frases, ó? São tipo flashcards. Ó. A Trip trabalha muito com flashcards. Flashcards são, como o próprio nome diz, né? Flashcards. São flashes, são memorizações de conteúdo. Você vê que eu estou com um quadro todo passado aqui, cheio de informação, né? E aqui tem os flashcards, que são resumos básicos do que está nesse quadro. Mas perceba, isso aqui poderiam ser resumos de grupo de parágrafos que você leu. Então, por exemplo, o que caracteriza uma Constituição rígida? Exige um processo legislativo mais solene e complexo para sua alteração. Qual é o papel do preâmbulo na Constituição? É uma mera declaração de intenções, sem força jurídica. Eu estou dando exemplos. Então, o que é que eu sugiro? Que você escreva uma frase que resuma o que você entendeu. Se você tem baixa concentração no modus operandi da leitura, experimente fazer isso, meu filho. Essa dica aqui vale ouro. Tem gente cobrando mentoria caríssima para passar, eu estou te passando de graça. Então, se você quer melhorar os seus níveis de aprendizado, não só estudar, você vai melhorar a fase em que você é espectador, você vai melhorar a fase que você é leitor. Isso basta, Lucas? Não. Olha para mim, não adianta de nada eu ver as videoaulas, sendo um exímio espectador, ou eu ler os PDFs, adotando a técnica que eu te mostrei, se eu não sou um bom praticante. Então vamos lá. As fases para você melhorar o seu nível e sair do estágio 0 para o estágio avançado. Eu tenho que ser um excepcional espectador, eu tenho que ser um excepcional leitor, mas eu preciso ser um extraordinário praticante. E quem é o praticante? Já está dizendo, é aquele que faz questão. Sabe por que você tem que fazer questão para virar um praticante? Eu vou te dizer agora. Você tem que fazer questão e virar um praticante porque todo erro gera dor. E só a dor gera fixação. Tem duas formas de você conseguir aprender alguma coisa. Inclusive, eu vou já te ensinar a decorar qualquer informação. Eu disse que ia te dar uma aula magna de técnicas de estudo, não disse? É disso que você precisava. Todo mundo tá aí só estudando, adoidado, estudando, mas não sai do canto. De que adianta? Eu tô te ensinando a estudar para concurso. E de forma eficiente. Falar dos concursos que vêm, tranquilo, mas ensinar você a realmente ter produtividade ficou para poucos. Existem duas formas de você aprender alguma coisa. A primeira é por um forte impacto emocional. E a segunda é por repetição. Todo mundo lembra o dia que a mãe faleceu, Deus o livre, quem perdeu a mãe. Todo mundo lembra o dia que a sua namorada terminou, se você amava essa namorada, ou seu namorado. Existe sempre alguma situação que acontece na nossa vida que marca, em definitivo, a nossa memória. Essa é uma forma de aprender alguma coisa. Às vezes você aprende com o seu erro que você teve num relacionamento. Como muitas vezes não é assim que se aprende, faz parte do show. Às vezes você aprende repetindo informações, fazendo sequenciais de repetição que fazem com que a informação seja definitivamente aglutinada no teu córtex entorrinal. E resolver questão é uma das mais sensacionais formas de te fazer produzir e ter conhecimento. Imagine, só a emoção potencializa. Se todo erro gera dor e toda dor gera fixação, só a fixação me traz conhecimento.
E só a emoção me potencializa a memória. Se eu quero potencializar a minha memória, eu preciso errar questões. Deu para entender? Ô Lucas, qual é a trinca de ouro para eu melhorar nas questões? Quero ser um concurseiro profissional. Estou decidido isso nessa mentoria. Independência ou morte, eu escolho a independência. Vou para cima. Mas eu quero melhorar nas questões. Como é que eu faço? Anote o trio de ouro. Faço questão de repetir aqui. Está tudo no meu flipchart, mas eu vou para o quadro branco. Anote aqui a trinca de ouro. 3 regras de ouro para quem quer melhorar na hora de fazer questões. Quais são as 3 regras de ouro? Primeira regra de ouro, se você quiser melhorar na hora de responder questões. Você vai ter que obedecer uma sequência gradativa. Olha que isso aqui, ó. Isso aqui vale ouro, ó. O que é uma sequência gradativa? Tem gente que vai resolver questões e está estudando para um concurso e começando agora, ou então uma pessoa que está querendo mesmo passar. Só que a pessoa começa pegando questões de juiz, nível superior, níveis muito altos. E aí quando ela começa a errar, dá um desânimo na pessoa e de repente ela diz, isso não é para mim não. Porque não obedeceu uma sequência gradativa. O que é uma sequência gradativa? Sequência gradativa é aquela em que você começa com questões de nível fundamental, vai subindo para questões de nível médio, depois vai subindo para nível superior. Então você não vai do maior para o menor, você vai do menor para o maior. Você vai obedecer uma gamificação na hora de estudar. Por isso que a gente já coloca questões dentro do curso gamificadas, de nível fundamental, médio e superior, e vai crescendo o nível, gamificando a estrutura de estudo que tu tens. Então, grande celeuma aqui, ó, sequência gradativa. Eu vou começar de questões de nível fundamental até questões de nível superior. Isso basta? Não. Você tem que ter e obedecer a regra da quantidade relativa. O que é a regra da quantidade relativa? Você lembra que eu disse que tinha que ser generalista para alguns assuntos e profundista para outros? Você lembra assim ou não? Eu falei. Ou seja, você não vai responder o mesmo número de questões de um assunto em relação ao outro. Por favor, pensa comigo. Se eu vou estudar matemática e português, eu sou um merda em matemática. E sou muito bom em português. Por que eu estou respondendo o mesmo número de questões de matemática e de português? Não! Eu vou ter que responder mais questões do que eu sou mais ruim. Do que pesa mais para mim. Não é do que eu mais gosto. Então por que você não passa? Porque você não obedece uma quantidade relativa de questões. O trio de ouro... A trinca de ouro da resolução de questões é uma sequência gradativa, uma quantidade relativa e resolução com gabarito comentado. Resolução comentada. Pessoal, toda questão que você pegar, os gabaritos delas têm que ser comentados, galera. Tem que ser comentados, pessoal. Olha para mim aqui, ó. Tem que ser comentados. Quando eu colocar aqui, eu jogo para vocês olharem. Preste atenção numa coisa, meu brother. Aqui são PDFs que nós colocamos dentro dos nossos cursos. Todos esses PDFs são com questões o quê? Comentadas. Porque questão, ela tem que ser comentada. Ou ela é comentada em vídeo, certo? O professor explicando no quadro, desse jeitinho que eu mostrei aqui, ó. O professor explicando no quadro questão por questão e lendo as questões. Ou ela é comentada pelo próprio PDF. Onde o PDF tem, do jeito que eu estou mostrando nesse modelo aqui, ó, questão e comentário, questão e comentário. Por quê? Porque isso fecha a nossa trinca de ouro da resolução de questões. Sequência gradativa, eu pego primeiro as mais simples para depois ir para as mais complexas. Quantidade relativa, eu vou obedecer essa regra, ou seja, eu vou fazer mais questão do que eu tenho mais dificuldade e menos questão do que eu tenho menos dificuldade. E resolução comentada, que é quando eu vou resolver questões com comentários pontuais dos assuntos que freneticamente eu preciso estudar, e não só questões gabaritadas. Faz sentido ou não? Só digita para mim. Isso tem lógica o que eu estou falando? Sim ou não? Claro que tem, pessoal. Vocês estão me entendendo? Até agora, o workshop tá realmente legal? Tá legal ou não? Vocês estão conseguindo abrir a mente? Sim ou não? Me ajuda. Me ajuda aí, pessoal.
Você precisa compreender. Eu preciso que vocês estejam comigo. Mente comigo aqui, 100% comigo. Para vocês compreenderem tudo que eu tô falando. Vamos lá. Ei, Lucas, mas eu quero avançar, cara. E eu tô errando muitas questões. E é aí que tá o problema, eu tô errando muitas questões. Eu não tô saindo do canto. Eu estudo e na hora de fazer questão eu não acerto. O que é que pode estar acontecendo comigo? Primeiro você tem que entender quando é que você está bem ou quando você não está. Quando é que você está bem? Eu vou mostrar para você quando é que você está bem na taxa de acertos. Você viu a videoaula? Você viu a videoaula? Leu o PDF? Fez tudo o que eu estou dizendo? Leu do jeito certo? Está começando a seguir? Aí na hora de fazer questão... Foi mal, né? Foi mal. O que é que você tem que fazer? Essas 3 regrinhas aqui, ó. Você tem que ver uma boa videoaula. O que é uma boa videoaula? Boa videoaula é aquela que o professor está do lado, do jeito que eu mostrei ali, e o PDF está do outro. Boa videoaula é aquela que o professor te dá 20 minutos de bloco, e não 2 horas por cada assunto. Boa videoaula, o professor dá aula no quadro. A boa videoaula, por isso que a gente está aqui, ó, num quadro branco, te dando sempre informações para você poder anotar. É sempre nesse estilo aqui, ó. Olha para a tela, filho, olha. Isso é uma boa videoaula. Então, às vezes, você está errando muita questão porque você não fez base. E sem fazer base, você não sai do canto. Tem que ter base. Boa videoaula. Isso basta? Não. Você tem que ter bons materiais teóricos. Bons materiais teóricos. E bons materiais teóricos, para você ler melhor, precisam ter imagens, tabelas e gráficos. Vou repetir. Imagens, tabelas e gráficos. Por quê? Você já viu aquela bíbliazinha infantil? A bíbliazinha infantil? Quem já viu uma bíbliazinha infantil, Bíblia? Tem as imagens lá de Jesus caminhando sobre as águas, Moisés abrindo o mar vermelho, Noé colocando os animaizinhos na arca. Por que aquela Bíblia é lúdica para a criança? Porque a criança não conseguiria ter concentração lendo naquela Bíblia lá só com palavrinhas pretas pequenininhas. Simples assim. Você está sendo uma criança nesse momento. Por que você está sendo uma criança? Porque você não tem ainda a técnica de estudo, porque a escola, nem a faculdade, nem um curso tradicional do sistema te ensinou a estudar. Então, como eu estou te ensinando a estudar, eu estou te convidando para um material mais colorido. E existe um motivo, na verdade existem vários, mas eu quero te dar 2 motivos do porquê eu estou te convidando para isso. Primeiro motivo está ligado a um negócio chamado psicologia das cores. Psicologia das cores. O que é a psicologia das cores? É cientificamente provado que determinadas cores vão fazer com que você preste mais atenção em algo e vão gerar sensações de aprendizado no seu cérebro. Cientificamente provado. Cor verde, cor laranja, cor amarela, se devidamente colocada em um material, tem o poder de fazer você ter mais concentração. Ponto. E eu estou falando de psicologia das cores. Segundo, você vive na era virtual. Você está muito acostumado com rapidez, celeridade e dinâmica de cores. Faz sentido? Faz sentido agora. Eu vou mostrar 2 imagens para você. 2 imagens. Faz sentido que ler um material desse aqui, ó. Faz sentido que ler esse material aqui, com 50 páginas desse material, 60 páginas, 70 páginas desse material, pode cansar você? Faz sentido que esse material pode cansar você, mas que esse mesmo material que eu te mostrei, se trazido para essa visão aqui, ó, pode melhorar o seu aprendizado? Então me diz, faz sentido ou não? Vamos por partes. Faz sentido? É lógico o que eu falei ou não? Tem lógica o que eu falei ou não? Me ajuda. No final com questões. Sim ou não, pessoal? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque um bom material teórico, olha para cá, não é aquele que só tem as letrinhas pretas.
Um bom material teórico é aquele que tem imagens, tabelas e gráficos. Então, por que muitas vezes você não consegue ter produtividade nos estudos? Possivelmente porque você está falhando em alguma dessas estratégias e métodos que eu, nessa noite, estou te ensinando. Para que você se torne, em definitivo, independente. Porque depois do concurso público tem várias coisas. O concurso público não vai te fazer rico, mas ele vai poder transformar a sua vida, te fazer um grande investidor para você prosperar. Hoje, eu faço isso por amor, por propósito, por missão, e não por dinheiro. Inclusive, essa aula gratuita que eu estou fazendo com você não é mais por dinheiro. Eu tenho um propósito muito grande de ajudar o maior número de pessoas a passar em concurso público e depois agir investindo seu dinheiro em bons negócios para prosperar na vida. Mesmo que saia da pobreza. Mas essas pessoas, elas parecem que fogem de movimentos como esse que eu estou fazendo. Mas o que eu estou fazendo é uma das estratégias mais consolidadas para você vencer na vida. Não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Você precisa passar por isso aqui, porque tudo que eu estou falando eu sei que vai mudar a sua vida. Então, primeiro, você quer melhorar o índice de acertos? Veja uma boa videoaula. Leia um bom material teórico. Se nada disso ainda não está dando certo para você acertar mais questões, é porque você precisa focar em assuntos que são pré-requisitos para outros assuntos. Tem determinados assuntos que são pré-requisitos para outros assuntos. É como se você conseguisse apenas melhorar o seu nível de estudo se você dominasse determinados assuntos. Faz sentido isso, sim ou não? Por exemplo, você está estudando língua portuguesa e você está estudando orações subordinadas adverbiais causais. Ou então, orações subordinadas substantivas, objetivas, diretas. É impossível você se dar bem em subordinação das orações se você não estudar um assunto lá para trás chamado classes de palavras. Saber o que é um verbo, saber o que é um adjetivo, saber o que é um advérbio. Aí o que é que acontece? Os editais dos concursos muitas vezes trazem primeiro os assuntos orações subordinadas para depois trazer a classe de palavras. Aí o cara quer seguir na íntegra o que está no edital, ponto a ponto, e não a regra da consecutividade. O que acontece com ele? Por ele não saber dominar assuntos pré-requisitos, ele não domina nunca determinados outros assuntos, e somente se ele tiver uma boa base, o fará acertar questões. O que eu fiz agora, que falei para você, foi claro ou não? Eu fui claro ou não na forma de exposição dessa informação? Sem fazer base em determinados assuntos, outros vão ser coadjuvantes e não vão, de forma alguma, fazer você, de fato, entender a matéria. Entender o assunto. É por isso que você tem aquela noção de que não está avançando. Então, se você quiser melhorar o número de acertos de questões, veja uma boa videoaula. Veja um bom material teórico com imagens, tabelas e gráficos. E também analise assuntos que sejam pré-requisitos, que são aqueles assuntos que, se você não dominar, você não vai conseguir passar de fase. Ô Lucas, isso basta? Porque vamos lá, vamos fazer aqui um review do que você já nos mostrou. Você falou que a gente precisa ser bom espectador, a gente precisa ser bom leitor e a gente precisa ser bom praticante. Isso basta para eu passar em concurso? Não basta. Não basta. Ainda não acabou. Você tem que ser bom aprendiz. O que é ser bom aprendiz? Ser um bom aprendiz é você compreender que você precisa fazer repetição. Lembra que eu te falei que só tem duas formas de você conseguir melhorar o seu nível de habilidade e realmente aprender a matéria? Primeiro nível é você ter um forte impacto emocional. Nem sempre você vai conseguir se impactar emocionalmente com o assunto. Segundo, você vai repetir, fazer repetição. Eu não consigo te deixar impactado emocionalmente com o assunto, mas consigo fazer consigo tentar fazer você repetir os processos. Eu quero que você se torne um bom repetidor de ciclos. E repetição de ciclos se faz com revisão. Revisão é a retenção do conhecimento que tu adquiriu, cara.
no meio da fase espectador, quando tu viu vídeo aula, quando tu se tornou um leitor que leu os PDFs e aprendeu a ler do jeito que eu te ensinei, quando se tornou um bom praticante e adotou a técnica de resolução de questões. Mas tá na hora de você ser um bom aprendiz, e aprender só se vem com revisão. E Lucas, como é que eu faço revisão? Trinca de ouro da revisão. Do mesmo jeito que eu falei da trinca de ouro da resolução de questões, eu vou te falar da trinca de ouro das revisões. Isso serve para qualquer concurso público que tu estás a estudar. Trinca de ouro da revisão. Primeiro, material enxuto. Você tem que ter um material enxuto. O que é um material enxuto? É aquele que não é prolixo. Se o material é enxuto, é porque ele não é prolixo. Ponto. E o que é um material prolixo? É aquele que fala e não chega naquilo que a banca cobra. Quanto mais enxuto for um material de revisão, melhor. É tanto que tu não pode revisar pelas videoaulas, porque isso faz parte da fase espectador. Tu não pode revisar pelos PDFs, que agora há pouco eu te mostrei na tela, porque isso faz parte da parte de leitor. Tu não pode revisar por meio de questões, porque isso faz parte da fase praticante. Tu tem que revisar materiais enxutos. E o melhor material enxuto, e eu sei disso porque a gente já aprovou milhares de pessoas com esse método, é o material de flashcards no estilo objetivo e dos chamados guias de consulta rápida. Eu vou te dar um exemplo do que seriam esses materiais. O guia de consulta rápida é isso, ó. São frases curtas, cujas palavras de vermelhos já caíram em concursos públicos, tá? Então, de forma bem resumida, isso aqui é o guia de consulta rápida. Então, você pega um assunto e destrincha ele inteiro só por meio de frases curtas, onde as palavras de vermelho já foram objeto de alternativa de questões. Eu acho sensacional. E os flashcards, que são os flashcards objetivos, são aqueles que são questões comprimidas. É como se fosse uma questão de concurso, só que a gente deixa ela pocketizada, menor. Isso faz com que se tenha uma revisão completa daquilo que interessa do assunto. Então, por exemplo, ó, eu peguei esse assunto inicial da Constituição, que muita gente acha encrencada, e coloquei aqui, ó, como é classificada a Constituição Federal? Aí a resposta. 2, os tratados e convenções. Perceba que tem sempre tabelas, imagens, gráficos, figurinhas, porque isso faz você aprender melhor. Esse aqui é um material enxuto de revisão. Lucas, e mapa mental? Não curto mapa mental, porque o mapa mental muitas vezes não tem conexão com as questões. O nosso material de revisão, ou pelo menos o modelo que eu quero te treinar, o modelo que eu estou te convidando realmente a aceitar como modelo para você subir de nível de questão, é esse, é um material de flashcard de revisão, né? E de guia de consulta rápida. Fato. Lucas, mas me diz uma coisa. Esse material é enxuto? Meu irmãozinho, mais enxuto do que isso não existe. Isso basta para que eu faça a trinca de ouro das revisões? Não, você tem que ter um ritmo. De nada adianta você ter material se você não sabe utilizar o material. Faz sentido? Você tem que ter um ritmo. Um ritmo de revisão. Como é que eu mantenho esse ritmo de revisão? Ritmo de revisão. Do jeito que eu vou te dizer agora. Bem simples. Presta atenção. Antes de começar a estudar um assunto novo no teu cronograma de estudo, você vai passar um olho em todos os flashcards ou guias, tanto faz, dos assuntos que você estudou para trás. Por exemplo, vamos imaginar que você estudou gerações dos direitos fundamentais, viu a videoaula e viu questão. E chegou a outra semana que você vai pegar de novo direito constitucional. Antes de você começar a estudar o assunto novo, você vai passar o olho em todos esses flashzinhos aqui, ó, dos assuntos anteriores. Você só vai começar a estudar o assunto novo quando você vê o assunto anterior por meio de revisão. Digita aqui para mim, eu entendi, se você entendeu. Por favor. Isso aqui importa muito para mim. Digita, eu entendi. Se você entendeu o que eu estou falando. O que eu falei aqui? Eu falei que antes de você começar a estudar os assuntos novos, você vai passar o olho no conjunto de assuntos que para trás ficou e que tu já estudou. Mas tu não vai passar o olho por meio de flashes, nem por meio de... Aliás, por meio de PDFs e nem por meio de videoaulas. Você vai passar por meio de flashcards e guias de consulta rápida. É isso que você vai fazer. Então, você só vai começar a estudar o assunto novo se você passar o olho nos flashcards
e nos guias de consulta rápida do assunto anterior que você estudou. Entendido, sim ou não? Isso é o ouro em pó. Dentro desse diapasão, existe aqui, para completar nossa trinca de ouro das revisões, a mudança de estímulo. Isso aqui é o ouro em pó. Isso aqui é mamão, é teteia, como diz meu amigo e sócio Davis. Presta atenção. Você precisa mudar os seus estímulos de revisão. Por isso que, numa semana, você vai ver os flashes, na outra, você olha para os guias. E numa outra, você vai gravar esses flashes e guias e ouvir só a gravação. Vou te falar aqui como é que eu faço. Como é que eu fazia, como é que os primeiros lugares nos concursos que já eu mostro faziam. Ó, imagina que você estudou essa aula, que tá aí na tela, tudo bonitinho. E você cansou de revisar só lendo. Então você pega todos esses flashes, numa das vezes que você lê, e você vai gravar. Pega o seu celular, coloca lá o gravador do seu celular, salva esses áudios, nomeia esses áudios, e aí começa a ler. 8. O que representa o princípio do pluralismo político? Resposta: a coexistência de diferentes correntes de pensamento e ideologias políticas, respeitando as regras democráticas. 9. O que caracteriza uma Constituição rígida? Exige um processo legislativo mais solene e complexo para sua alteração do que o exigido para as leis comuns. Qual é o papel do preâmbulo da Constituição Federal de 88? É uma mera declaração de intenções. Então perceba, onde é que eu quero chegar? Vai ter hora que você vai revisar lendo flashcards, vai ter hora que você vai revisar lendo os guias de consulta rápida, e vai ter hora que você vai revisar ouvindo a leitura que você mesmo fez com a sua voz. Caraca! Bota todo mundo aí. Caraca! Se você fizer isso, eu te garanto que você não vai ser mais coadjuvante em concurso público. Quem está falando isso é quem conseguiu chegar lá um dia. E não só cheguei lá, ajudei centenas de milhares a chegar lá, sendo hoje o professor para concursos públicos no Brasil, com mais seguidores de todo o país, para concurso público, de curso preparatório para concurso público. Então não cheguei nesses resultados falando errado como se deve fazer, e sim falando certo. Eu não estou aqui para me engrandecer, mas eu estou aqui para dizer que se você seguir o que eu estou te falando, você vai conseguir mudar de fase. Eu não tenho nem dúvida disso. Lucas, isso basta, cara? Vamos lá, repete comigo. Qual é a primeira fase que eu falei? A primeira fase é fazer você virar um espectador. Sim ou não? Espectador, ok? A segunda fase foi você virar leitor. Vai me ajudando. Leitor. Lembra do leitor? Vai lembrando do que eu falei do leitor. Tenta resgatar e retomar a memória. Vai fazendo esses exercícios de memorização até para lembrar de informações passadas, para que tua memória curta possa, o mais rápido possível, sendo treinada. Isso importa bastante. A terceira é você subir para a fase de aprendiz. Não, praticante. É quando você faz questão. Lembra? Você faz questão. A quarta é você ser aprendiz, que é quando você faz boas revisões. Lembra ou não lembra? E a quinta é fazer você virar um competidor. Digita aqui para mim, ó. Eu quero competir. Porque competindo, meu filho, você vai se tornar Polícia Federal, PRF, vai entrar para o MPU, o INSS, a Assembleia Legislativa. Não interessa o cargo público. Quando você for competidor, você vira profissional. E quando você é profissional, a estabilidade chega para você. Eu não estou aqui para fazer uma live motivacional. Eu vim fazer um treinamento técnico. Eu estou sendo hiper técnico e preciso te dizer, você precisa ser competidor. Mas para ser competidor, todo domingo, você tem que fazer simulado. Todo domingo. Para ser competidor, você tem que fazer simulado. Você tem que perder esse medo do microjulgamento. E você tem que entender que simular é você compreender
forma da prova, o munus operandi da prova, o modus operandi da prova, a formatação da prova. E eu tenho duas técnicas, de tantas que eu passo dentro dos cursos, das mentorias semanais que eu faço, eu tenho duas grandes técnicas. A primeira grande técnica dos simulados é a técnica que faz com que você, sempre que fizer um simulado, pegue a questão que você errou do simulado e resolva mais 10 questões como punição daquilo que você errou. Você pega a questão do simulado que você fez, e para cada questão do simulado que você fez, você pega mais 10 questões como punição do que você errou. Então vamos lá. Você fez um simulado para a Polícia Rodoviária Federal. Pegou uma questão, errou a questão de crase. Depois resolveu mais 10. No domingo do simulado. Na primeira semana. No segundo domingo, você vai pegar a questão que você errou e resolver mais 20. No terceiro domingo, você vai pegar a questão que você errou e resolver mais 30. Mais 30. No quarto domingo, você vai pegar a questão que errou e resolver mais 40. Se você fizer isso, não tem nem perigo de você não melhorar a sua nota nos simulados. Essa é a primeira grande dica de ouro. Lucas, se eu passar o dia todo errando, vai fazer questão o domingo inteiro. Só questão. Eu disse só questão. Para cada questão do assunto que você errou, você vai pegar 10, 20, 30, 40. Depois você repete o ciclo. Só essa repetição estratégica vai fazer você melhorar a sua nota no simulado. Já fez isso? Não. Então experimenta, cara. Experimenta. Você está diante de um cara que tem resultado, que já ajudou milhares de pessoas, pegou a informação, não está acreditando em mim? Testa, velho. Simples assim. Outra técnica de simulado, lembrando que eu poderia falar de milhares. Eu falo disso nas mentorias, porque toda semana tem mentoria para quem é aluno da tribo, dentro da assinatura completa. Tem várias e ficam salvas. Melhores do que essa, diga-se de passagem. Tem muita informação aqui. Segunda grande técnica. Comece fazendo questões do simulado que você mais domina. Porque você vai fazer a mesma coisa na prova. Coloca aí. Digita aqui todo mundo. Começar fazendo questões que eu mais domino. Você não vai começar fazendo questões que você menos domina. Você vai começar fazendo questões que você mais domina. Se você é bom em português, você começa o simulado fazendo português. Se você é bom em direito constitucional, você começa o simulado fazendo direito constitucional. Se é bom em... Não pegue a disciplina mais complexa para começar a prova. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele traduz muito rápido a identidade da guerra, do conflito. Se eu crio, nas primeiras questões de um concurso que eu vou fazer, uma análise de guerra nos primeiros 5 minutos de prova, eu passo em guerra toda a prova. Porque o meu cérebro manda rapidamente informações para todos os meus neurônios, no sentido de dizer que eu não dou conta daquilo. Você precisa enganar o seu cérebro nos primeiros 5 minutos de prova, começando pelas questões que você mais domina. Isso faz sentido sim ou não para você? Experimenta. Eu vou falar de 2 grandes técnicas de estudo e depois disso vou te dar um grande presente. Presta atenção. Técnica do hiperfoco, para quem sofre de baixa atenção. Toda vida que você tiver lendo ou estudando algo, você vai aplicar a técnica da reserva mental. Que é aquela que você começa com um contexto, você cria conexão e os seus níveis de atenção vão aumentar. Até falei dela hoje, só não dei o nome dela, mas é a técnica do reserva mental ou técnica da conexão. Sempre, eu disse sempre, que você estiver lendo ou assistindo videoaula ou estudando qualquer coisa, você vai tentar materializar em imagens de algo que você já viu ou já pertenceu aquilo que você está lendo. Um guarda de trânsito, vá para um guarda que você conhece. Uma cidade aplicou uma multa, vá para alguém que aplicou uma multa para você ou para alguém que você conhece. Materialize com informações que você conhece. Bom. Técnica do looping. Acionamento de curiosidade. A partir de agora, todas as questões de interpretação de texto, você vai ler primeiro a questão para depois ir ler o texto. Você não começa as questões de interpretação de texto lendo o texto. Você começa lendo a questão. Depois de ler a questão, você vai ler o texto. Ah, Lucas, isso eu já fazia. Vou te dar outra. Sobre a técnica do looping, que é o acionamento de curiosidade.
O que é a técnica do looping? Você tá lá, começou o filme da Netflix. Bala pra lá, bala pra lá, pá, 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 aí passa 10 anos antes. Isso faz com que você seja mais preso. Até as séries, até os documentários, até os grandes filmes se utilizam dessa técnica. Por que você não utiliza isso nos seus estudos, cara? O que você vai fazer? Antes de ler o PDF ou ver a videoaula do bloco do assunto que você tem que estudar, porque você vai estudar por blocos, cada bloco tem um assunto. Antes de você começar, você vai começar a ver as questões. Nem que você erre. Você não sabe de nada, vai começar pelas questões. Por começar pelas questões, você vai acionar uma curiosidade e um gatilho de querer responder essas questões. Aí você vai lá para a videoaula. E aí você vai lá para o PDF. E aí você vai ver que você vai conseguir responder as questões. Mas a tua primeira tentativa de responder as questões é assim que começar a estudar. Ao invés de ver a videoaula e ler o PDF, você vai logo para as questões. Experimenta fazer isso, que você adota uma técnica de looping, que é acionamento de curiosidade, que faz com que haja melhor performance na hora de estudar. Eu poderia falar da técnica da imagética. Eu poderia falar da técnica da hora do hiperfoco dirigido, perfeccionismo cerebral, acetilcolina, adenosina, hora de dormir, como você melhora para dormir mais. Poderia dizer os suplementos que fazem com que você tenha uma memória muito forte, quais os alimentos que você deveria ingerir, os diálogos internos, qual a alimentação que você tem que, a hidratação que você tem que fazer, o sono que você tem que ter, que é a base da disciplina, o diálogo detrator, distrator, enfim. Só que eu quero te entregar um presente agora. Um presente mais que especial para quem estiver comigo aqui, que vai mudar completamente a sua forma de estudar para concurso. Em 1822, meu caro, ocorreu o tal do grito que libertou o Brasil. Mas agora nós estamos em 2025 e eles pode ser o grito que liberta você dessa estagnação. Tá aí o Dom Pedro I dos concursos públicos, ó. É nós. Estamos até fantasiado aí. Inteligência artificial não brinca. Chegamos no momento perfeito para a sua aprovação. A gente nunca teve num momento tão favorável para quem quer ser aprovado em concursos. Um país que precisa se reerguer. Um governo pressionado a mostrar resultados com novos concursos. Está aí o Elmano dizendo que vai chamar 3.000 policiais militares. Quem fez o concurso da PM Ceará se deu bem, hein? Uma geração com acesso a tudo, mas que ainda não aprendeu a transformar informação em aprovação. É assim que a gente vive no nosso país. E aí vem a pergunta. Quem é que vocês aqui que vai aproveitar essa janela de oportunidades? Digita eu vou. Digita eu vou valendo aqui, em letras garrafais. Quem vai aproveitar essa janela de oportunidade desses concursos tudinho que vocês estão vendo na tela e que eu já falei para vocês hoje. É concurso demais! Entre 2025, parte 2 e 2026. Eu te garanto que todos esses editais saem. A realidade salarial no Brasil, pessoal, só para vocês terem ideia, faz com que o salário ideal do indivíduo seja de R$ 7.600. Todo mundo, para viver dignamente aqui, deveria ganhar pelo menos isso. Isso não é coisa da minha imaginação, não. Eu peguei esses dados do DIEESE, tá? E dizem que o salário de 7.600 é o mínimo para você garantir uma vida digna, tá? Só que você sabe que o salário mínimo é de 1.518. A pergunta que eu te faço, quantas pessoas que você conhece que chegam nesse valor mensal? Você conhece muita gente que ganha mais de 7.000 por mês? O que é que você faz, então, para furar essa bolha de mediocridade? Cara, o meu propósito hoje como professor, que já foi aprovado em mais de 12 concursos federais, é um só, cara. É te mostrar que é possível usar os concursos públicos como um caminho real para a sua independência financeira. Eu vim fazer isso aqui hoje. Te provar que é possível. Te provar que eu cheguei lá. Te provar que eu consegui, te provar que eu provei do que há de melhor nessa terra. Mas tudo começou pelo concurso público. Depois eu investia e prosperei. Mas foi o concurso público. O meu primeiro investimento que eu fiz em ação na Bolsa de Valores, comprando fundos imobiliários e terreno, porque hoje minha maior prosperidade é com imóveis. Eu já digo abertamente para todo mundo. Lucas, você ficou rico? Sim. Não foi com concurso, não. Mas como é que eu deixei de ser pobre? Foi com concurso. Não foi com imóvel. Eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma, meu filho.
Então, o primeiro passo é você deixar de ser pobre. Você não tá ganhando mais de 7 mil por mês, então você é pobre. Não tá ganhando 8 pontos por mês, então você é pobre. Pensa nisso. Então, eu fechei a porta da mediocridade pelo concurso. E essas pessoas que você vai ver agora, nesse ano de 2025 também. Aqui eu tô falando de uma das primeiras colocadas na PC Ceará, a Jaiane. Eu tô falando desse camarada aqui aprovado tanto na PC como na Polícia Federal. Tô falando de quem tá no DEPEN, de quem foi primeiro lugar na Polícia Penal. Tô falando do primeiro lugar da Polícia Militar do Ceará. Tô falando do segundo lugar geral da PM Ceará. Enfim, não dá pra colocar todo mundo, não. É mó chato isso. Mó chato ficar só repetindo. Essa galera mudou de vida, velho. Segredo do sucesso. Todo mundo tinha algo em comum. Os caras usaram uma forma de estudar interessante. E sim, a assinatura limitada 2.0 da Trip tem isso. Cara, eu vou te dizer logo agora o meu presente. O que é que te espera dentro dessa plataforma? Tu tem mentorias ao vivo comigo. Elas ficam gravadas. Tem conteúdo completo para qualquer concurso, ou seja, tem acesso ilimitado a todo o curso preparatório online para qualquer concurso que tu queira estudar. E tu tem material exclusivo do jeito que eu te disse. Livros digitais com ISBN oficial. Nós somos um dos únicos que os livros são oficiais, ou seja, não tem perigo de ter erro. ISBN é uma certificação, tá? Para quem não sabe. Material de apoio para cada aula e técnicas de estudo avançadas para você estudar. Você tem tudo isso dentro da plataforma e hoje eu quero te dar um presente. O que era R$ 79,90 mensal, que todo mundo sabe, vai ficar até amanhã por 12 vezes de R$ 59,90 ou R$ 597 à vista. Apenas 24 horas, a partir de agora. Se você não quiser, você vai pegar mais caro. Porque depois volta para 79 e depois em 2026 vai estar 97 por mês. Eu já vou adiantando isso. Apenas 59 por mês. Encosta a câmera do seu celular nesse QR Code agora e toma uma atitude que possa mudar a tua caminhada. Eu não vim para vender curso para vocês, não. E R$ 59,00 por mês não muda nada na minha vida, não. Muda na tua. Eu entreguei aqui 2% do que eu sei sobre como você tem que estudar. Eu também tenho muito conhecimento como professor da matéria em si. Quem é meu aluno aqui antigo sabe. Os professores que nós temos aqui são todos concursados. Todos os materiais que eu mostrei para você, PDF, simulados, nós temos dentro do curso. Cursos preparatórios para qualquer concurso. Lucas, você quer estudar para PRF? Pega a assinatura ilimitada que você tem acesso ao curso da PRF. Quer estudar para PPB, Polícia Federal, Banco do Brasil, não interessa qual é o concurso. Nós temos o curso online dentro da assinatura completa. É a Netflix dos concursos públicos. Encorte a câmera nesse QR Code que está sendo apresentado aí para você e pegue agora a sua assinatura completa e ilimitada 2.0 da Tribo. Chance de ouro para você. Sinceramente, eu espero que você tome uma atitude. Porque você sabe que o tempo está passando. E ele é implacável. Implacável. Nós não sabemos como vai ficar a situação do Brasil em 2026, em 27, em 28. Todo mundo está indo no supermercado e está vendo como o arroz está caro, como o feijão está caro. Se você não está ganhando seus 7, 8 mil reais por mês, segundo dados do Diese, você não consegue dar dignidade nem para você e nem para os seus. Então, é você quem tem que fazer esse raciocínio. Você vai continuar cocheando em dois pensamentos ou vai investir para mudar a sua vida e ser acompanhado? Porque todo mundo te vende curso preparatório. Eu estou te ofertando uma plataforma de acompanhamento. Vão ter mentorias comigo pelo Google Meet dentro da plataforma. Você vai ter acesso a qualquer curso preparatório. Essas mentorias ficam salvas. Não tem como você estudar errado. Não tem como você ficar perdido. Então o caminho foi dado. Cabe a você que está me acompanhando aí agarrar essa oportunidade. Cavalo selado, ele passa na sua frente uma vez. Se você não monta, você perde completamente a viagem e aí de repente você não monta mais. Por 24 horas, aqui ó, QR Code. Você vai encostar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code agora. Vai aproveitar essa chance magnânima de mudar a sua vida
de ter uma estrutura melhor para sua família, para seus filhos, dar dignidade para sua família, estudando para um concurso público e se tornando independente. Você tem duas opções: a sua independência, que é a sua estabilidade, é o seu prestígio, é o seu futuro, ou a sua morte profissional, onde você vai morrer para os seus sonhos. Morrer para o carro novo, morrer para aquela viagem internacional que você quer fazer, ou aquela viagem que você quer fazer nacional. Tá na sua hora, cara. E quem tá dizendo isso é quem já passou em concurso público, e não foi só em um, não, foi em vários. Quem tá dizendo isso é quem já ajudou centenas de milhares de pessoas a passar. Eu sei as condutas que tu tens que ter, e eu sei o caminho que você tem que percorrer para chegar lá. Então, essa é a sua hora. Espero que você tome uma atitude ainda agora e venha para a tribo ainda hoje, tá? Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. E amanhã, 20 horas, eu vou fazer uma parte 2 disso. Se você quiser, cola aqui no canal. Eu vou dar uma grande mentoria às 20 horas amanhã nesse mesmo canal. Até amanhã. Valeu. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que